Nível. Ah, Muitas pessoas acabam saindo de uma igreja, seja ela considerada seita ou uma igreja cristã, por causa de várias coisas. Intrigas, não concordando com algumas doutrinas e coisas do tipo. Por exemplo, em 1910, quando houve o avivamento da Rua Azusa, estavam ali várias pessoas. Estava o Francesco, que era o fundador da CCB, estava ali também Gunnar Vingre, estava também Daniel Berg. Então, essas pessoas estavam na Rua Azusa por um único propósito: avançar com o evangelho no meio pentecostal. Então, o Francesco, por exemplo, era de uma igreja presbiteriana, saiu de uma igreja presbiteriana por não concordar com o pedobatismo, né, que é a teologia do batismo, de batizar crianças. Ele saiu e abriu a igreja dele. Isso acontece conosco também hoje em dia. Nós acabamos saindo de uma igreja que nós achávamos que era a igreja da nossa vida, às vezes por causa de uma intriga, por causa de uma doutrina, ou até mesmo por causa de uma teologia fraca que é pregada ali. Então, quando eu estava em uma igreja pentecostal, isso aconteceu comigo. Quando eu comecei a ver aqueles tipos de manifestações estranhas, eu comecei a me perguntar: será que essas coisas são bíblicas? Será que essas coisas estão de acordo com as Escrituras? E a partir do momento que eu comecei a pensar desta maneira, abriu um leque na minha cabeça sobre de como era o Evangelho. Então eu resolvi procurar pregadores, pastores, evangelistas que estavam pregando um evangelho mais próximo daquilo que Cristo pregava. Aí eu encontrei o reverendo Paulo Júnior, da Igreja Aliança do Calvário, encontrei o Augusto Nicodemos, da Igreja de Recife, encontrei o reverendo Hernandes Dias Lopes, da Igreja de Vitória, agora ele é o pastor lá da Pinheiros, ele é o auxiliar, e esses homens me ajudaram muito com a palavra de Deus. Esses homens mostraram para mim o que era o verdadeiro evangelho. Esse evangelho que eu estava vivendo de apenas emoções falidas, emoções fracas que eu achava que para mim era algo que trazia gozo, na verdade não era. Não trazia edificação nenhuma. A partir desse momento que eu entendi que aquelas coisas não estavam de acordo com as escrituras, eu resolvi buscar pregadores, pastores que estavam pregando uma teologia mais próxima da Bíblia. E também houve algumas coisas que eu não concordei. Por exemplo, as músicas no meio do culto eram músicas egocêntricas, músicas que tinham como objetivo apontar para o homem. E eu fui perguntar para o pastor por que estavam cantando tantos hinos egocêntricos. E houve uma intriga, houve uma discussão leve, e depois daquele dia eu resolvi sair da igreja. Por quê? Havia louvores egocêntricos e também a manifestação que os pentecostais, não são todos, alguns, não posso generalizar aqui, são manifestações que eles dizem que a pessoa é mais espiritual do que a outra. E tinha coisas que eu não fazia. Então quer dizer que se eu não faço isso, então o irmão que faz é mais espiritual do que eu. Aí apareceu um ponto de interrogação na minha cabeça. E eu vi que aquela teologia não estava coerente com a Bíblia. E eu resolvi sair dessa igreja pentecostal e ingressar em uma igreja reformada. Quando eu falo para os meus irmãos que estavam comigo anteriormente que eu fui para uma igreja presbiteriana, eles falam que eu desviei. Ó, o Caio desviou. Saiu de uma igreja pentecostal, foi para uma igreja fria. Igreja presbiteriana. Só que, meus irmãos, há muito tempo, isso tem acontecido com muitos jovens. Eles estão presos em uma igreja neopentecostal ou pentecostal e elas não saem dali por causa de intriga ou por causa das consequências que podem acontecer com elas. Mas eu quero deixar uma mensagem aqui para você que está assistindo esse vídeo: não tenha medo. Obedeça a Cristo, não a homens. É claro que nós devemos obedecer aos nossos líderes. Quando eu digo não obedecer a homens, é referente a doutrinas que eles pregam. Não tenham medo de falar que as doutrinas estão erradas. E pergunte ao seu pastor por que certas coisas acontecem na igreja e você não entende. Então, faça essa pergunta. Então, eu comecei a fazer essa pergunta para o pastor que estava ali na liderança da igreja pentecostal, mas ele não soube responder.
qual foi a minha iniciativa? Sair dessa igreja pentecostal e buscar uma igreja reformada que estava pregando uma teologia mais próxima da Bíblia. Tem uma frase que eu gosto muito. Eu não sei se é o reverendo Paulo Júnior que diz assim que procure uma igreja bíblica mais próxima de sua casa. Não é qualquer igreja, é uma igreja bíblica. Então eu procurei uma igreja bíblica mais próxima da minha casa. E a mais próxima era uma igreja presbiteriana. E graças a Deus, até hoje eu estou na presbiteriana e quero ficar até o resto da minha vida. É isso aí mesmo.